Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a vida do próprio Emmanuel quando ele era aquele senador romano ali em Roma, na era cristã. Ele era um senador romano, Públio Lentulus. E nós estamos exatamente ali naquele momento em que eles estão ali em Jerusalém no dia da crucificação de Jesus Cristo. Nós vimos então que Lívia ela foi até o palácio onde Pilatos estava reunido com todos os patrícios romanos que estavam em Jerusalém no dia, que era um dia de festa, era o dia da comemoração da Páscoa judaica. A cidade estava fervilhando de gente e ele veio com a família dele também, porque eles estavam ali, ele estava ali tentando encontrar o filho dele, aquele neném de meses que foi raptado. Nas páginas anteriores foi isso que aconteceu. E aí ele veio e estava ali ajudando Pilatos, que não queria se envolver na decisão de condenar ou não Jesus Cristo à crucificação. Então ele pedia a opinião das pessoas ali, dos patrícios romanos que estavam ali. E Lívia foi procurada por Ana e o tio dela, Simeão, para falar, intervir junto a Pilatos, para que ele pudesse então estar fazendo alguma coisa para livrar Jesus Cristo da prisão, da condenação, a crucificação. E ela vai então, ela não encontrou Públio, ela vai então de encontro a Pilatos no palácio, e é ali então que Fúvia arma toda uma situação. Sulpício, que encontra a Lívia na entrada, quando ela chega, ele a leva não para o salão onde estavam todos os patrícios reunidos, porque ele acreditava realmente que ela fosse amante de Pilatos. Aí então ele leva ela para uma sala ali onde ele costuma receber as amantes dele. E quando ele avisa o governador, ele pede licença a todo o pessoal que estava ali reunido, inclusive o marido da Lívia, o senador Públio Lentulus, e a Fúvia, quando vê tudo aquilo, ela chama o Públio e diz a ele que a Lívia estava ali, então que ela podia comprovar que ela estava sendo, que ela era amante de Pilatos, como ela já tinha dito a ele antes. Então ela traz ele para uma janela onde ele vê Lívia saindo chorando, porque além dela não ter conseguido que Pilatos se colocasse a favor de Jesus Cristo, ele tinha autoridade para isso e o livrasse da crucificação, ele ainda investiu seriamente contra ela. Foi apenas uma força estranha que Emmanuel disse que não podia ser classificada, que o segurou de não realmente tê-la atacado e tê-la possuído ali mesmo, que era o intento dele. E ela sai então chorando e o Públio acredita, definitivamente ele acredita que é verdade, ele também pede licença e sai antes. E aqui no final então do vídeo anterior nós vimos que quando Ana e o tio dela continuaram em direção ao Gólgota para acompanhar a crucificação, ela pediu licença para voltar para casa, para os afazeres dela. Então esse é o 9º capítulo, que é Calúnia Vitoriosa, e vamos continuar então para ver o que vai acontecer. Então no último vídeo terminou com esse parágrafo. E enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o Calvário, escalando as vias públicas que demandavam a colina, Lívia regressava ao lar, apressadamente, buscando os caminhos mais curtos, através das vísceas estreitas, de modo a voltar, quanto antes, não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também porque inexplicável angústia lhe azorragava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações. Então vamos continuar daqui para frente pedindo a Jesus Cristo que possa nos abençoar a todos. Eu que estou lendo, você que vai ouvir, que os comentários que eu fizer possam ser relevantes para o entendimento e que realmente essas informações aqui do Emmanuel sirva de roteiro para a nossa caminhada aqui. Chegando ao lar,
Seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando um recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar em fervor ao Pai de infinita misericórdia. Daí a minutos ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou se recolhia ao gabinete particular, fechando a porta com estrépito. Lembrou-se então que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do Gólgota, procurando um ângulo de janela de onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do Mestre de Nazaré. Bastou buscar-se fazê-lo para que enxergasse nas eminências do monte um grande ajuntamento de povo, enquanto levantavam as 3 cruzes famosas daquele dia inesquecível. A colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos lobrigar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Lívia orava com toda a intensidade emotiva de seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. À sua visão espiritual surgiram ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, esse mar está entre aspas, conhecendo que à memória lhe revinha aquele crepúsculo inovidável, quando, entre criaturas humildes e sofredoras, aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra do Messias pela primeira vez. Então aqui ela estava se recordando do dia que pela primeira vez ela se encontrou com Jesus Cristo, quando ela foi ali levada por Ana e pelo tio dela. Via ainda a tosca barca de Simão encostando-se às flores mimosas das margens, enquanto a renda branca das espumas lambia os seixos claros da praia. Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos ternos e profundos. Todavia, aquela cruz que se levantava no Monte da Caveira trazia-lhe o coração em amargosas cismas. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os 3 madeiros, presumindo escutar o vozeio da multidão criminosa que se acotovelava junto à cruz do Mestre em terríveis impropérios. De repente sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Extasiada, observou na retina espiritual que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Ao calor invulgar daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando a tempestade. Em poucos minutos, toda a abóboda celeste permanecia represada de sombras espessas. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados, concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro. Pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. E aqui todo esse encantamento desse momento, toda essa coisa que ao mesmo tempo, para aqueles que estavam ali sendo os algozes, para aquele pessoal era uma coisa tão terrível, que era o céu todo se cobrindo, se fazendo fechado, se fazendo daquele calor, aquela coisa toda que para eles deve ter sido como se uma coisa que eles deviam fugir, deviam ir se abrigar em casa. E para outros, como os olhos de Lívia, vendo a beleza das luzes e dos seres graciosos, dos anjos alados ali concentrados em milhares. Então eram duas imagens diferentes, que foi bem descrita também ali no livro A Boa Nova, quando Humberto de Campos descreve também esse momento, mais ou menos da mesma forma. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma desligada do corpo carnal se transportava ao cume do Calvário, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré
rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas de anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento como em visão de gloriosas beatitudes. Ela o contemplou, por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Aqui então para a gente ver que tudo estava escrito como deveria ser e que com certeza Jesus Cristo não disse aquela frase: Pai, por que me abandonaste? Porque o Pai estava ali com ele, fazendo com que ele chegasse até o momento do sacrifício, que aos olhos de quem estava ali fazendo com que ele fosse sacrificado, era aquela coisa horrível, desumana realmente, mas aos olhos de quem podia ver a luz que ele era aquele momento que ele não fazia mais parte daquele corpo, era o corpo que estava sendo sacrificado e não ele, não a divindade, não o espírito que estava ali muito mais iluminado depois de ter cumprido tão magnanimamente a missão que ele veio cumprir, o testemunho que ele veio dar em favor de todos nós, um testemunho que para ele foi tão difícil, porém para a gente, para nós seria realmente muito difícil, porém para ele que estava em absoluta comunhão com o Pai, foi apenas estar mostrando como é que faz e está sendo ali agora a luz que continua iluminando, a luz que não ficou nem um pouquinho abafada, nem um pouco apagada, ao contrário, brilhou ainda mais. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível. Como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida, notou que o mestre desviara levemente o olhar, pousando-o nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Nossa, gente, arrepia, meu Deus! Como é bom a gente caminhar em direção ao mestre, como é bom a gente encontrar essa via que leva de volta para a luz, não é? Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe: Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Porque na terra é uma passagem, porque na terra vai haver choro e ranger de dentes, porque a gente nós ainda somos crianças com a consciência tão pouco expandida, a gente ainda mete os pés pelas mãos, derrama tudo, se suja todo. Mas no reino, as claridades são eternas, no reino de Deus. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma: Sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Cumpri os vossos ensinamentos, o ensinamento básico: amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. E sim, é dessa forma que deveremos morrer, sim, morrer louvando a Deus, morrer louvando a Deus por ter nos dado essa oportunidade de fazer essa caminhada e que se chorei ou se sofri, o importante é que eu vivi, que eu cresci, que eu aprendi, que eu evoluí. E aí é só gratidão, não é? Só agradecer. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. E olha aí, então, a diferença. Ela naquele momento ali, com tudo que estava passando à volta dela, ela ali na alegria plena de estar ali na luz de Jesus Cristo. E aí ele entra e é como aquele desenho animado que vinha aquela pessoa com aquela nuvenzinha escura, não sei como que chama, um que ficava só reclamando, estava tudo escuro em volta dele, coitado, porque ele ainda não entendeu, ele ainda está
flertando com a sombra, ele ainda não entendeu como passar para o lado da luz. Lívia, bradou ele como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, engolfado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as orações dele aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Ou seja, aqui cada um fez a sua escolha. Lívia preferiu está buscando conforto ali, aceitando no coração os ensinos de Jesus, que é perdão, humildade e prática do bem. Já o Públio, o marido dela, pelo lado dele, ele foi se ajoelhar na frente da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso, para pedir, porque ele podia, Jesus Cristo estava ali ainda, em carne e osso, ali num momento tão extremo, ele podia ter ido lá, podia ainda, seria, mas é escolha, não é? O único poder que a gente tem é de escolher. Tudo que a gente vive é decorrente das nossas escolhas. E aqui um grande exemplo de qual é a, como a gente diz o que é, qual é a colheita de cada um de acordo com a sua escolha. Qual é a causa, não, a ação e reação. Qual é a reação, não, o motivo de cada um estar colhendo alguma coisa diferente. Debalde suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade, de orgulho, de egoísmo e de ambição. Então, olha que a gente vê a diferença aqui dos sentimentos. Com Jesus Cristo, perdão, humildade, prática do bem. Aqui, com os deuses da raça dele, corporificada no imperialismo da raça dele, era vaidade, orgulho, egoísmo e ambição. E cada um, então, assimilando aquilo que está aprendendo, né, da divindade que está seguindo. Ele, no caso, seguindo os deuses e ela, Jesus Cristo. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à observação dele. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava, senão sinal de remorso e compunção ante a falta cometida. Ciente, como deveria achar-se a esposa, de sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade da sua severa punição. Ou seja, por um relance de momento, ele viu que ela nunca tinha visto ela tão espiritualizada, ela só podia estar na luz. Mas aí logo o demônio, e ali o livro Mais Esperto que o Diabo diz que ele só vive na mente de quem está entregue a ele, de quem está nas trevas, de quem está na escuridão. Ele é a parte negativa, a parte sombria do átomo, a parte negativa da força. E aí, então, ele se deixa, então, absorver por essa força negativa e entende, então, que o choro dela era remorso, porque realmente ele acredita que ela tivesse ido se encontrar com Pilatos, porque ela era amante dele. Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a visão dela se desvanecera inteiramente
e que o céu de Jerusalém fora invadida por uma intensa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscavam a atmosfera em todas as direções. Ou seja, aqui ela saiu ali daquela imagem, daquela visão de quem estava com ele, de quem estava na vibração, na frequência de Jesus Cristo, e veio para aquela visão da frequência do público, da frequência de todos aqueles, Pilatos e todo o povo ali que tinha levado Jesus Cristo a esse final, a essa a conclusão então da passagem dele pela terra, que eram então esses relâmpagos terríveis, céu totalmente escuro. Lívia, exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Mas que é isso? Podia ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra, revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Então aqui a gente vê novamente que ele se vestiu ali, ele passou um tempo ali no gabinete dele, enquanto ele deve ter chorado, ele deve ter sido marido, ele deve ter sido homem ali, então ele baixou toda a arrogância, todo o orgulho e sofreu, mas agora ele voltou a vestir o orgulho do homem de Estado, do senador, que a mulher estava traindo, então ele tinha que ser totalmente... revidou o senador pálido de cólera dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galiléia. Ouvir-me-á a senhora até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Uau, meu Deus! E a gente entender que a Lívia, ela se colocou aí à disposição para vir, para ajudá-lo, porque ela tem por ele um carinho, um amor especial, eterno, e que ela até se colocou para vir ajudá-lo a tá evoluindo, a estar vencendo as mazelas, as limitações dele. E aí, meu Deus, porque quando a gente vem mesmo que seja para ajudar, mas a gente também mergulha ali dentro da mesma poço de lama e deve ter sido muito dolorido para ela também, não é? Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime. Não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração no tempo oportuno, mas porque tenho uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felônia, que basta para nos tornar infelizes para toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a me não tornar um pai desnaturado e criminoso. Ou seja, ele não a mataria não por ela, não porque ele tinha piedade na alma, mas sim por ele próprio e pela filha. Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos dessa casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe dos meus filhos desventurados. É por isso que doravante desprezo em fase das provas palpáveis da sua desonestidade, neste dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais da sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes. Ou seja, ele também não a abandonaria, porque até os servos ele dava comida, ele sabia que ela não tinha, sem ele, ela não tinha nenhum recurso material. A menos, é claro, que ela voltasse para Roma, onde ela ainda devia ter família. Mas ele não queria mais nenhuma intimidade com ela e ele ia mantê-la ali tão somente
pela expressão de maternidade, ou seja, pela filha e pelo filho que poderia ainda, ele tinha esperança ainda que voltasse. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhara-se aos pés do esposo com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava as palavras dele e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos, e figurava-se levada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima o seu espírito fustigado pelas provas aspérrimas. E aqui então ela mostrando que ela estava entendendo aquele momento que Jesus Cristo disse que ela seria chamada para o sacrifício. Ela veio nessa turma que veio com ele para estar também dando o sacrifício dela, mostrando o sacrifício dela. E naquele momento ela não esqueceu disso. Ela que poderia, se ela não tivesse essa clareza, essa grandeza espiritual, ela poderia começar ali a gritar, porque ela estava sendo injustiçada e ela sabia disso. Ela podia dizer, não, isso tudo foi inventado, podia dizer tudo, mas ela não disse nada. Ela se colocou de joelho e aceitou. Porém, olha aí, gente, o que mais machuca numa hora dessa é aquela dor terrível no coração, que aí ela estava com o coração anestesiado, o coração dolorido dela. Ela tinha a ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava o coração dela. Ou seja, quando a gente está dando o testemunho por Deus, quando a gente entendeu e está fazendo o que é certo, é Deus que faz para a gente, é Deus que pega a gente no colo. O sofrimento, com Deus, é como Paulo de Tarso diz também ali no livro Paulo e Estevão, quando ele estava colhendo, nossa, como ele padeceu. Tudo que ele serviu, tudo que ele plantou, ele colheu, mas ele sabia e ele colhia assim também com certeza, com o coração anestesiado, dando graças. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. Dei-lhe tudo que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu ao convívio do meu coração os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis, no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. E aqui também, além da iluminação que Lívia tem, ela também, se ela gritasse, se ela se fizesse, mostrasse que ela era uma vítima inocente, fizesse ele voltar a si, ela conseguiria, ela podia fazer, não serviria tanto para ele como quando, fazendo dessa forma, o sofrimento vai ser muito maior, vai ser multiplicado por 10, quando ele vê o que foi que ele fez. Quando ele viu quanto ele foi injusto, quanto ele foi desumano com ela, um espírito tão grandioso, a pessoa que mais gostava dele, como ela disse ali nas páginas anteriores, que gostava tanto que se propôs a passar todo esse sofrimento para ajudá-lo a se reerguer. Aí quando ele for ter clareza disso, meu Deus, aí o sofrimento é muito maior. E foi isso que ele plantou. A gente planta o sofrimento, eu acredito que a gente deve colher no mesmo grau. É a minha forma de entender. Não é castigo, não é nada disso, é apenas leis naturais absolutas que regem a nossa existência nessa realidade. Preferiu ao convívio do meu coração, então isso aqui eu já li, os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis no capítulo da família, resvelando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Mas ouça bem minhas palavras que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração.
Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Ou seja, se ela desse mais um deslize, se ela saísse de casa mais uma vez, aí ele não se faria de rogado. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago do meu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário das minhas recordações mais queridas. Viva com seu pensamento na ignomínia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm seus limites. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será nesta casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte, mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez por sua inconsciência criminosa, até o fim dos meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança, porquanto, doravante, não me deve procurar com a intimidade da esposa, que não soube ser, pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Ou seja, a sentença que ele está ali aplicando a ela, dizendo que ele só faz isso pela filha, porque ele não quer sujar as mãos, ele não quer matá-la, que era o que ele deveria fazer, o que ele está colocando ali é cada vez mais o que vai pesar mais para ele quando ele entender tudo. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra acrimoniosa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-lhe como dantes, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo, amargurada de dor, aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus por todos os sofredores de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material? Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar Jesus de Nazaré da morte infamante. Onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer a penosa situação dela e mostrar tal injustiça? Lágrimas angustiosas enevoavam-lhe os olhos cansados e abatidos. E aqui ela mostrando que, apesar de ser um espírito bem mais iluminado, bem mais evoluído do que ele, ela também estava encarnada, ela estava sob o chazinho do esquecimento, ela estava sob o véu do esquecimento, e aí ela também faz as indagações dela aqui, mas como é possível? Ela não tinha feito tudo o que era certo fazer e ela se sentia agora um pouco abandonada? Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo defronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o líbelo do esposo lhe abrira no coração.
Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia, na cruz, sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo, bom e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho. E de quantos havia servido com a caridade e o amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Ante a visão dos martírios infinitos dele, Lívia consolidou sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações aspérrimas da vida. Ou seja, ali naquela hora que ela quase, ela deu uma titubeada, ela voltou ali em pensamentos, Jesus Cristo voltou a socorrê-la, porque ele entendia que quando a gente está encarnado, a gente tem as nossas fraquezas. E aí, mas ele trouxe, Deus mostrou, mas Jesus Cristo também está fazendo tudo certo. Ele também veio só mostrar amor e o que ele recebeu de volta foi apenas ódio. Então, se Jesus Cristo passou por isso, porque ela que também estava ali para cumprir, para dar o testemunho dela, como todos nós, não poderia passar. Suas meditações angustiosas haviam durado um minuto apenas, após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardarei mais 2 dias nas pesquisas de meu filhinho desventurado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário. E quanto à senhora, recolha-se doravante em sua própria indignidade, porque com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupo a existência neste momento, não vacilarei nem infligir a derradeira punição no momento oportuno. Ou seja, naquele momento ele estava salvando a vida dela, estava poupando a vida dela, mas no momento oportuno ele não vacilaria. E abrindo a porta de saída, que estremecera aos ribombos do trovão, exclamou com terrível acento: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro, para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Atrás dele fechara-se a porta com estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição que ia deixar após sua passagem sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial, que descia a cântaros no fragor das trovoadas, também a alma dela se despia das ilusões amargas e purificadoras. Sim, estava só e profundamente desventurada. Doravante não poderia contar com o amparo do marido nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava à cabeceira dela com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito, o tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Ai, gente, uau, que forte, né? Meu Deus, que incrível como é isso, né? Da pessoa, dessa nossa passagem, né? Terrena, não é? Como Jesus Cristo disse, tudo que Ele fez nós poderíamos fazer. Por quê? Porque Ele passou e está lá na frente e veio nos ajudar, porque eu acredito que seja dessa forma. Deus vai criando e tem aqueles que vão
como a gente nasce, a gente vai ali para o maternal, depois a gente passa para o primeiro ano, não sei se é assim, não, tem todas as escalas ali até chegar à universidade, mestrado, doutorado, pós-graduação, todas essas coisas. Então aquele que estava ali no maternal, que precisava de que alguém vinha e trocava as fraldas dele, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele chegar ali no doutorado, ele já é um professor, é ele que vai ensinar aquele que está chegando, que chegou depois, e assim sucessivamente. Caibalion, uma parte diz que pessoas a quem nós acreditamos poderes de santos já estiveram na nossa mesma posição. É por isso que eu acho muito interessante meditar sobre tudo isso aqui, dessa vida, dessa saga de Emmanuel, enquanto ele era esse senador de alma superficial e orgulhosa, como disse Jesus Cristo, que não tinha entendido nada ainda, e observar que agora, ali foi no final de 2000, alguma coisa, agora, na nossa era, ele era então o mentor de Chico Xavier, essa alma absolutamente iluminada. E se os dois foram escolhidos por Jesus Cristo para vir fazer essa missão tão grandiosa de trazer esses livros, é porque os dois estavam na mesma vibração, ali na mesma condição de iluminados. Então isso eu acredito que só nos traz, como ele disse mesmo, é um roteiro para nos mostrar que tudo está certo como está, é cada um caminhando na sua velocidade, é cada um aproveitando as oportunidades de entendimento que Deus manda, que são muitíssimas. Os livros, meu Deus, que coisa incrível, cada um aproveitando, como o sábio que aprende com erro alheio. O inteligente tem que errar para aprender, mas pelo menos aprende. E aquele que ainda está como o nosso senador estava nessa época, ainda não vai. Nossa, como ele está plantando, a gente está vendo, né? Quanta tristeza ele está plantando, porque eu acredito que uma das coisas que mais mata a gente é quando a gente vê que a gente foi injusto com uma pessoa que nos amou tanto, que estava fazendo, não tinha a menor culpa, que a gente foi tão injusto. Então, meu Deus, coitado, mas é assim, enquanto a gente não entende, fazer o quê? A gente tem que ir, a gente vai plantando espinho e daqui a pouco a gente colhe espinho. Então, gente, eu espero que tenha ficado interessante essa leitura, que vocês tenham gostado. E agradeço muito a Jesus Cristo por ter me permitido fazê-la e que as minhas intervenções, que os meus comentários possam ajudar na compreensão. E muito obrigada a você que compartilha o vídeo, porque é um livro grandioso. Com certeza ele pode transformar a vida da pessoa que estiver aberta para entender. E muito obrigada a você que deixa a sua curtida, você que manda a sua mensagem. Se você quiser se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, tem ali os outros livros que eu fiz do Chico Xavier, que são Paulo e Estevão, que é uma história grandiosa também, dessa vez a saga de Paulo de Tarso, com a única diferença que Paulo de Tarso, assim que teve o encontro magnífico que ele teve com Jesus Cristo, ele entendeu, e Publio Lentulus não. Então, mas é um livro grandioso. E tem também o Boa Nova, que é o segundo preferido de Chico Xavier, e apesar de não fazer parte dessa série dos romances de Emmanuel, eu fiz por ser o segundo preferido de Chico Xavier. Tá bom? Tá lá, se você quiser entrar lá no canal e se inscrever, se for leve para você, eu vou ficar super feliz, muito agradecida. Tá bom? Eu espero contar com você para a gente ver então o próximo capítulo, que será o 10º capítulo, intitulado O Apóstolo da Samaria. Então até lá, obrigada, tchau.